Hoje nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre o seguinte tema: alcançados pelo olhar de Jesus. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler os versos de 17 a 22. Marcos, capítulo 10, versos de 17 a 22. Você pode ler aí na sua Bíblia, na sua versão. Você pode também acompanhar a leitura pela nossa versão aqui na nossa projeção. Diz assim o texto bíblico: Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo, ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. Ele disse: Mestre, faço tudo isso desde muito novo. Jesus olhou-o nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: Falta algo. Venda tudo que você tem e dê aos pobres toda a sua riqueza, então estará no céu. Depois venha me seguir. Foi um choque. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Interessante que de todas as pessoas que vieram a Cristo, esse homem é o único que saiu pior do que quando chegou. Se nós olharmos para todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, nós vamos observar que elas melhoraram após o encontro com Jesus. Mas encontramos nesse homem aqui um fato interessante: ele saiu da presença de Jesus pior do que quando chegou. Ele foi amado por Jesus, ele foi alcançado pelo olhar de Jesus, mas prestem atenção, ele desperdiçou a grande chance da sua vida. Ele desperdiçou uma grande oportunidade, a maior oportunidade da sua vida. O texto relata que esse homem, chamado em outras traduções de jovem rico, era rico, porém insatisfeito. Ele era rico, mas era enganado. Enganado em quê, pastor? Ele estava enganado a respeito da salvação. Ele estava enganado a respeito de si mesmo, a respeito da lei de Deus, a respeito de Jesus e a respeito da verdadeira riqueza. Talvez esse seja o seu caso. Você entrou aqui nessa noite e está sendo enganado a respeito de muitas coisas na sua vida. Aquele homem era rico, porém era perdido. Por quê? Porque ele confiava em sua riqueza e não em Deus. Enfim, a sua riqueza não era capaz de produzir satisfação material, satisfação emocional e satisfação espiritual. Mesmo assim, aquele homem desprezou o olhar de amor de Jesus pela sua vida. Ele preferiu a escassez do mundo em vez das riquezas eternas. Ele achou que poderia comprar a vida eterna com o seu dinheiro. E não somente isso, ele achou que poderia merecê-la cumprindo todos os mandamentos. Mas a Bíblia diz que a salvação é pela graça. A salvação, ela é obra da graça de Deus. A salvação é de graça. E é pela graça. O que isso significa? Significa que nós não merecemos a salvação. Ninguém merece, mas Deus a dá por causa da sua graça. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que a iniciativa da salvação é de Deus, a iniciativa da restauração é de Deus, a iniciativa da reconstrução é de Deus, a iniciativa da cura é de Deus. Não somos nós quem queremos ser salvos, não somos nós quem queremos ser curados, nem restaurados e nem reconstruídos. É Deus quem deu a iniciativa de nos resgatar,
de nos tirar das trevas e de nos trazer para a sua maravilhosa luz. É Ele quem quer transformar a vida das pessoas as quais Ele criou. E aí a gente olha para a vida desse homem que perdeu a maior oportunidade da sua vida. Mas quero dizer que assim como o homem rico desse relato bíblico, o olhar de amor de Jesus também está direcionado para a vida de cada um de nós. Talvez você não seja visto por pessoas, talvez você não seja visto pela sua família, talvez você não seja visto pelos seus amigos, talvez você não seja visto pelo seu patrão, mas uma coisa eu quero dizer a você: você não foge do olhar de Jesus, do olhar amoroso de Jesus. O olhar de Jesus alcança a sua vida onde você estiver. Você não pode se esconder do olhar de Jesus. Ele o alcança nos lugares mais escuros da vida, no meio dos problemas mais intensos, no meio do luto, no meio da enfermidade, no meio da prova mais dura. Jesus olha para você, Ele vê você, o seu olhar o alcança, e que coisa maravilhosa é ser alcançado pelo amor de Jesus. Somos alcançados pelo seu olhar, mesmo errantes, mesmo descrentes, mesmo céticos e mesmo sendo o pior dos pecadores. Mas eu quero pensar aqui nessa noite, de acordo com esse texto, algumas coisas que acontecem na vida daqueles que se permitem ser alcançados pelo olhar do amor de Jesus. O que é que acontece, pastor? Quando somos alcançados pelo olhar de Jesus, em primeiro lugar, as nossas dúvidas são respondidas. Olha o que diz o verso 17. Aquele jovem chegou diante de Jesus e disse assim: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? O grande problema da vida é que nós queremos tirar dúvidas sobre os dilemas que nos acompanham através de pessoas que não podem fazer nada por nós. E às vezes nós temos uma ideia errada de quem é Deus sobre a nossa vida. Porque ao invés de perguntarmos a Deus quem Ele é para nós, nós perguntamos às pessoas. É claro que pessoas são usadas por Deus para mostrar quem Ele é. É na base dos nossos relacionamentos interpessoais que nós nos relacionamos com Deus. Mas quando nós nos permitimos ser alcançados pelo olhar de amor de Jesus, Ele está à nossa disposição para responder às dúvidas e os dilemas da nossa vida. Aquele jovem, quando chegou perto dele, perguntou: Senhor, talvez ele já tenha ouvido a respeito, com outras pessoas, alguém já deve ter dado assim um sinal do que poderia ser a vida eterna, mas ele disse assim: eu vou perguntar a quem sabe mesmo. Vem cá, Senhor, o que é que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Diante da dúvida daquele homem, o que eu acho muito interessante no texto é que Jesus dá duas respostas muito reveladoras. A primeira resposta que Jesus dá diz respeito àquilo que aquele jovem já sabia e praticava. Jesus disse assim: olha, não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e a sua mãe. E aquele jovem então ficou todo: não, isso aí eu tiro de letra. Isso aí, Senhor, nota 10, acho que a vida eterna já está garantida. Mas Jesus dá uma segunda resposta para aquele jovem, diz assim: olha, tem algo que você ainda precisa fazer. Jesus disse assim: falta algo. E aquele jovem, poxa, calma aí. Mas se eu faço tudo direitinho, se eu cumpro todos os mandamentos, como é que agora Jesus vem me dizer que falta algo? Como é que Jesus vem me dizer um negócio desse? Às vezes nós achamos que por fazer tudo direitinho, nós vamos alcançar a vida eterna. Se cumprirmos todos os mandamentos bonitinhos, nós vamos alcançar a vida eterna. Mas Jesus está aqui para dizer a você o seguinte: meu querido, falta algo. Falta algo. E alguém disse o seguinte: Jesus responde não somente aquilo que sabemos, mas principalmente aquilo que precisamos. Você já viu quando você vai, por exemplo, a um psicólogo e você começa a contar a história da sua vida, você espera receber uma palavra que você mesmo já colocou no seu coração. E aí vem o psicólogo e diz aquilo que você não gostaria de ouvir. Já viu quando você vai ser confrontado por alguém
Você vai, conta a sua história e espera que aquela pessoa passe a mão na sua cabeça, não é verdade? E aquela pessoa confronta você e diz aquilo que você precisa ouvir. Jesus é assim conosco, nós tiramos as nossas dúvidas com Jesus, mas nós não podemos ir a Jesus para ouvir aquilo que a gente quer ouvir, mas é para ouvir aquilo que vai transformar a nossa vida. E muitas vezes nós chegamos diante de Jesus e Jesus diz assim: meu filho, você está achando que você está fazendo tudo certinho, você está achando que você tem razão sobre todas as coisas, mas deixa eu dizer uma coisa a você sobre a vida eterna: ainda falta algo. Ainda falta algo. O que é que você tem perguntado a Jesus? Que dúvidas você gostaria que Jesus respondesse a você nessa noite? Entenda que Jesus poderá responder-lhe com algo que você já saiba, mas principalmente com algo que ainda lhe falta fazer. Jesus, ele não dá a resposta que você quer, mas ele dá a resposta que vai transformar a sua realidade de vida. Se vocês me perguntarem se eu gosto de tomar um remédio oncológico todo dia, eu não gosto. Mas se eu quero continuar vivendo, eu preciso tomar esse remédio. Às vezes me dá enjoo, vômito, ânsia de vômito, mas eu preciso tomar o remédio se eu quiser continuar vivendo. Queridos, até uma palavra de Deus num primeiro momento pode causar algo estranho à nossa vida, mas o final disso é algo grandioso. Porque o objetivo de Deus é fazer com que a gente continue vivendo e desfrutando, como disse o pastor Marcelo nessa manhã, da vida abundante que Ele tem para nós. Porque quando somos alcançados pelo olhar de Jesus, as nossas perguntas são respondidas, os nossos anseios encontram solução, as nossas dúvidas encontram explicação e a nossa vida encontra um novo sentido. É assim. Em Jesus a nossa vida tem um novo sentido. Por isso nós não podemos rejeitar o olhar de amor de Jesus pela nossa vida. Mas eu aprendo uma segunda lição nesse episódio. Que quando somos alcançados pelo amor de Jesus, as nossas fraquezas são reveladas. Olha o que diz o texto. Jesus perguntou: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos. No primeiro momento, parece que Jesus foi rude demais. Parece-nos que Jesus rejeitou o elogio daquele homem quando o chamou de bom. Nós sabemos que Jesus é bom, eu disse isso agora há pouco, que Jesus é bom, que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Mas então, por que Jesus recusou ser chamado de bom por aquele homem? Novamente, Jesus vai ensinar algo profundo ao coração daquele jovem rico, e ele está aqui nessa noite também para ensinar algo profundo ao seu coração. Jesus sabia exatamente quais eram as intenções do coração daquele homem. E Jesus sabe exatamente quais são as intenções do seu coração. Por isso que Jesus trouxe à luz o orgulho daquele homem. Porque quando somos alcançados pelo olhar amoroso de Jesus, as nossas fraquezas vêm à tona. Paulo disse o seguinte: olha, quando eu sou fraco, então sou forte. Como se Paulo dissesse: quando as minhas fraquezas vêm à tona, aí sim sou restaurado. E de fato é isso. Nós precisamos ter um encontro de Jesus para que as nossas fraquezas venham à tona e para que Jesus faça algo sobrenatural na nossa vida e nos tornemos fortes, não por causa de nós, mas por causa do poder de Deus que opera em nós. O homem não tinha consciência de quão pecador ele era. Ele pensou, como muitos de nós aqui nessa noite, que as suas virtudes externas poderiam agradar a Deus. Diante do olhar de Jesus, as fraquezas daquele homem perfeito foram reveladas. Porém, Jesus não revela as nossas fraquezas para a nossa vergonha, mas Ele revela as nossas fraquezas para a nossa cura. Para a nossa cura. Jesus não está interessado em revelar as suas fraquezas para que você se torne um motivo de escárnio entre as pessoas.
Mas Jesus deseja revelar as suas fraquezas porque Ele quer curar você. Ele quer curar você aqui nessa noite. As suas doenças mais internas, os seus sofrimentos mais intensos, Jesus quer trazer à tona e quer curar você aqui nessa noite. O seu olhar de amor revela o defeito, mas mostra o caminho da restauração. O seu olhar de amor revela o erro, mas mostra o caminho da correção. O seu olhar de amor revela o pecado, mas mostra o caminho da salvação. Que Deus maravilhoso! Diante do olhar de amor de Jesus, permita que Ele cure nessa noite o seu orgulho, a sua ira, a sua raiva, a sua falta de paciência, o seu rancor, a sua falta de perdão, suas emoções doentias, sua falta de perdão, sua religiosidade, sua insegurança, seus relacionamentos destrutivos e também a sua incredulidade. Jesus quer curar a sua incredulidade nessa noite. Diante do olhar de amor de Jesus, as nossas fraquezas são reveladas, não para a nossa vergonha, mas para a nossa cura. Mas também eu aprendo nesse texto que diante disso tudo, quando somos alcançados pelo olhar de Jesus, recebemos o amor que nos salva. Aleluia! O amor que nos salva. Quando nós permitimos que Jesus entre na nossa vida, nós recebemos o amor que nos salva. E o texto fala sobre isso, diz assim: Jesus olhou aquele jovem nos olhos e, cheio de amor por ele, disse assim: falta algo. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Toda a sua riqueza, então, estará no céu. Jesus parou, olhou nos olhos daquele homem e declarou o seu amor através de uma resposta maravilhosa. Se pudéssemos parafrasear o que Jesus disse, nós poderíamos dizer o seguinte: olha, jovem, não confie no que você tem. Não confie nas suas riquezas. Confie em mim, disse Jesus. Confie em meu amor e toda a sua verdadeira riqueza estará no céu. No céu. Aquele homem viu a salvação como uma questão de mérito. Ele achava que ele merecia a salvação. Ele não viu a salvação como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus. Seu desejo de ter a vida eterna era um desejo sincero, mas ele estava enganado quanto à maneira de alcançar a vida eterna. Ele queria obter a salvação por obras e não pela graça. Mas eu quero dizer que a salvação está disponível a você por causa do amor de Deus. E quando somos alcançados pelo amor de Jesus, nós recebemos esse amor que nos salva, esse amor que nos resgata, que nos tira das trevas, que nos traz para a sua maravilhosa luz, que nos cura, que nos redime e que transforma a nossa realidade de vida. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que nós não conseguimos imaginar. Ele olhou para o mundo que Ele criou e para as pessoas que Ele criou, e Ele amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho, Jesus, o bem mais precioso que Ele tinha, para que todo aquele que nele crê em quem? Crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação, vida eterna, é só em Jesus. Quando permitimos-nos ser alcançados pelo olhar de amor de Jesus, nós recebemos o amor que nos salva. Mas se a sua fé está colocada em bens materiais, em pessoas, na sua profissão ou em qualquer outra coisa, saiba que tudo isso pode se tornar um obstáculo para você não receber o amor que produz salvação.
Você precisa colocar a sua fé em Jesus e deixar que Jesus domine a sua vida. E eu quero perguntar uma coisa interessante a você: aquilo que tem dominado a sua vida tem trazido felicidade para você? Tem sido relevante na sua vida aquilo que tem dominado a sua vida? Tem feito diferença para você? Eu quero dizer o seguinte: se você receber Jesus mesmo como Salvador, de forma real, viva, ter uma experiência com Ele, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Você vai ter motivos para sorrir todos os dias, ainda que os problemas o alcancem. Você vai ter motivo para agradecer a Deus, ainda que a enfermidade chegue. Você vai ter motivos para desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento, ainda que esteja vivendo um tempo de violência. Porque Jesus faz diferença na nossa vida. Queridos, ainda falta uma coisa. E que coisa é essa? A sua fé em Jesus. Onde realmente você tem depositado a sua fé? Em você mesmo, no seu cônjuge, nos seus filhos, no seu trabalho, na sua herança, talvez até na sua religião. Será que você deposita a sua fé na sua religião? A fé precisa ser em Jesus. Quem tem sido o Deus da sua vida? A Bíblia diz que só Jesus pode levá-lo de volta ao Criador. Ele mesmo disse. Seus discípulos não estavam entendendo muito bem o que Jesus estava dizendo. Mas ele disse assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Ninguém chega ao Pai sem Jesus. Quando permitimos-nos ser alcançados pelo amor de Jesus, nós recebemos a graça que nos salva, o amor que nos salva, o amor que nos liberta. Renda-se ao olhar de Jesus e receba esse amor que salva. A Bíblia também fala que em nenhum outro existe salvação. Não há na terra nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome foi ou será designado para a nossa salvação. Somente o nome de Jesus e ninguém mais. É só por Jesus. É só por Jesus. Em último lugar, quando somos alcançados pelo olhar de Jesus, somos convidados a segui-lo como discípulos. Que coisa extraordinária é ser discípulo de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus olhou nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: falta algo, meu filho. Jesus está olhando para você aqui nessa noite, cheio de amor, dizendo a você: falta algo, meu filho, falta algo. Venda tudo que você tem e dê aos pobres. Toda a sua riqueza então estará no céu. E olha o que ele vai dizer no final: depois venha me seguir. Quando o olhar de Jesus nos alcança, não somente recebemos o amor que salva, mas também somos convidados a segui-lo como seus discípulos. Quando Jesus foi escolher os seus primeiros discípulos, aqueles homens não conheciam Jesus. Talvez seja a sua realidade, você ainda não conhece Jesus. Mas quando Jesus começou a falar com eles, aqueles homens disseram assim: tem alguma coisa diferente nesse homem. O convite dele é irresistível. Nós vamos deixar tudo e vamos seguir Jesus. Vamos ser os seus discípulos. Em um encontro, aqueles homens viram a diferença de fazerem de Jesus o mestre da sua vida. Queridos, hoje pode ser o dia em que em um encontro você vai dizer assim: não dá para resistir a esse convite maravilhoso desse Jesus. Eu preciso ser discípulo de Jesus nessa noite. Porque quando somos alcançados pelo amor de Jesus, logo nós temos desejo de ser como Jesus é. Ser discípulo é ser como um mestre. Ele quer a sua vida por completo. Jesus quer você por inteiro. Por isso ele o convida
a tornar-se um discípulo amado. Às vezes nós queremos entregar partes da nossa vida a Jesus, mas Jesus nos quer por inteiros. Conta-se a história de que em um determinado culto, o pastor estava encerrando a celebração, muita gente na frente entregando a vida para Jesus, e de repente um burburinho no meio do salão, e as pessoas: abre caminho, abre caminho, abre caminho. E vem entrando um homem sem as pernas, se arrastando e chegando até a frente. E aquele homem disse assim: pregador, Jesus aceita um homem pela metade? Ele disse assim: Jesus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas nunca um homem inteiro que se entrega pela metade. Jesus quer você inteiro. Aquele homem não entendeu que havia uma riqueza maior, que havia uma satisfação plena além do seu dinheiro, além das suas virtudes, além dos seus bens. Há uma satisfação maior, além do que a sua própria vida, além do que o seu próprio intelecto, além do que os seus próprios bens, além daquilo que o seu dinheiro pode comprar. E eu digo com sinceridade nessa noite, que o seu dinheiro não compra a sua felicidade, não compra a sua paz, não compra a sua realização, mas Jesus faz isso. Porque Jesus é pleno, e quando Ele entra na nossa vida, Ele satisfaz todas as áreas do nosso viver. Jesus queria fazer daquele homem um discípulo amado, consciente de que toda a satisfação da vida aqui neste mundo e da vida eterna estão somente nele. Eu quero ir para o céu porque eu quero estar com Jesus. Aleluia. Ser discípulo de Jesus é ser livre para dizer não ao mundo, é ser livre para dizer não ao pecado, é ser livre para amar as pessoas, é ser livre para viver a vida abundante que Ele prometeu. E eu quero dizer que os planos de Jesus para a sua vida, segundo a sua palavra, são muito maiores e melhores do que os planos que você mesmo traçou para a sua vida. A questão não é somente aceitar a Jesus e obedecer os seus mandamentos. Deus tem muito mais para a sua vida. Você pode transformar o mundo como os discípulos de Jesus fizeram. Você foi alcançado hoje pelo olhar de Jesus para se tornar seu discípulo. O texto diz que aquela palavra que Jesus liberou sobre aquele homem era a última coisa que aquele homem esperava ouvir de Jesus. E diz que abatido, ele saiu da presença de Jesus. E o texto completa dizendo assim: sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Ele não aceitou o convite para ser um discípulo de Jesus. Sabe até onde os seus recursos vão? Até o dia em que você fechar os olhos para este mundo. E talvez você não seja capaz nem de desfrutar de recursos nos últimos dias da sua vida. Mas quando Jesus se torna o bem maior da nossa vida, Ele vai conosco até os últimos instantes desse tempo e durante toda a eternidade no céu. Que Jesus fantástico. E sabe de uma coisa? Talvez você esteja pensando nessa noite: pastor, eu não mereço esse Jesus. E não merece mesmo, nem eu mereço, e ninguém aqui merece. Mas é pela graça. Graça é quando nós recebemos algo que nós não merecemos. É pela graça. E é por amor que Ele olha para você. Está vendo você aqui nessa noite. E o melhor de tudo, Jesus vê aquilo que a gente não tem condições de ver nas pessoas.
Ele olha para o seu interior, a sua amargura de espírito. Ele olha para as suas emoções doentias. Ele olha para o tempo difícil que você está vivendo na sua família. Ele está olhando e está olhando porque Ele o ama incondicionalmente. Aquele homem perdeu a riqueza eterna por causa de uma riqueza temporal. Ele preferiu ir para o inferno a abrir mão do seu dinheiro. Saiu triste e pior por ter rejeitado a verdadeira riqueza, a riqueza que não perece. Enfim, o homem rico, o jovem rico, se tornou o jovem homem mais pobre entre os pobres. O olhar de Jesus está sobre você aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Mas qual será a sua resposta diante do olhar de Jesus? Você vai aceitar Jesus e ganhar a vida eterna, ou vai rejeitá-lo porque prefere fazer dos bens, das pessoas ou da religião o seu Deus? Você vai se render a Jesus nessa noite, ou vai sair daqui rejeitando o presente da vida eterna que Ele tem para você? Porque quando somos alcançados pelo olhar de Jesus, as nossas dúvidas são respondidas, nossas fraquezas são reveladas, recebemos o amor que nos salva e somos convidados a segui-lo como discípulos amados. A minha sugestão para você aqui nessa noite é que você não faça como aquele homem que saiu de diante do olhar de Jesus, pior do que quando entrou. Entregue a sua vida a Jesus. Saia desse lugar muito melhor do que quando você entrou. Porque há uma promessa sobre a vida daqueles que dizem sim ao olhar de amor de Jesus. Qual é a promessa? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um unido a Jesus tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. Aleluia. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. Se você entregar a sua vida para Jesus hoje começa um novo tempo. E para começar um novo tempo, é preciso colocar um ponto final no tempo anterior. A sua vida passada vai ficar para trás. Tudo vai se fazer de novo. Tudo. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus de coisas novas. Ele diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Eu gostaria que você pudesse ficar em pé. Porque algo novo Deus tem aqui para você nessa noite. Algo novo Deus quer realizar na sua vida nessa noite. Algo novo Deus quer fazer em você aqui nessa noite. Não saia da presença de Jesus sem render-lhe a vida a Ele. Vamos celebrar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, com a certeza de que algo novo Deus tem para mim e para você.